Memória de um povo que não esquece as suas raízes. Entre o som dos cascos, o canto do carro de boi, existe história que o tempo não pode apagar. O Eco das Origens hoje está na Fazenda Lagoa do Rosário, município de Malhada de Pedras, visitando o casal Norma e Valdeir. São apaixonados pela cavalgada e as tradições antigas. Eu sou Mandinho Vaqueiro e esse é o nosso canal Eco das Origens. Aqui acreditamos que nossa tradição é um pedaço da nossa história que não pode se perder. Deixa eu te perguntar, quando foi a primeira vez que você teve contato com os animais? Você lembra a primeira vez que teve contato com os animais assim? A primeira vez, quando eu era criança ainda, né? Meu pai tinha um cavalinho que era muito mansinho, né? Aí sempre, meu filho vai pegar na roça pra mim. E aí, às vezes eu ia, não conseguia apanhar com o cabresto, que ele era pequeno, né? Pequeno ainda. Jogava o cabresto, passava aquela cordinha assim, a ponta de cabresto na cabeça e vinha puxando. E aí fui mais crescendo um pouco, fui ponhando a focinheira nesse cavalo e fui encostando num toco. E por aí fui montando, né? E daí a gente foi perdendo aquele medo, foi crescendo, né? E depois meu avô me deu um jumentinho, né? E aí a gente foi domando esse jumentinho, que foi meu primeiro animal que eu tive, né? Quando era molequinho. Aí eu fui tomando esse jeguinho, aí depois meu pai foi assim, mandando eu prender as vacas na roça e tal, aí fui perdendo medo, né? Fui perdendo medo e esse jumentinho era assim, era todo dia um tombo, né? Era refugando uma coisa, era outra. E daí deu para empacar. E aí fui crescendo, né? Depois tive meu pai me deu uma podrinha e aí fui crescendo. E por aí foi perdendo medo, né? E foi esse tempo que as primeiras vezes que eu tive contato com animais, assim, né? E quando começou assim o gosto, né, esse interesse pelas cavalgadas e pelas tradições antigas? Na época que eu era criança, às vezes meu pai ia para cavalgada em Malhada, meus tios, só tinha cavalgada em Malhada, né? As primeiras da região. E aí eu ia mais ele na garupa do cavalo, né? A gente às vezes mandava as costureiras costurar aqueles cochunilos, fazia aqueles cochunilão de tiro e tal, né? A gente ia para ficar fofo, para não machucar, né? E aí a gente fui muitas vezes assim, nessas cavalgadas malhadas, assim, na garupa do animal. E fui crescendo, eu estava mais para adolescência já. E eu tinha vontade de ir no cavalo sozinho, né? No animal sozinho. E aí eu tinha com uns animais, só que não era assim bom de pisada, aquela coisa. Eu falei, rapaz, tenho vontade de ir num cavalo bom. E nessa época eu tinha um vizinho que tinha um cavalo bom, bonito, né? Graúdo. E eu fui na casa dele, rapaz, e falei, rapaz, empresta esse cavalo pra mim na cavalgada. Tá faltando uns 2 dias na cavalgada de Malhada. Aí ele, tá bom, empresta. Aí, tá beleza. Quando falei, no tal dia eu vim pegar. Aí fui lá todo feliz, fui na roça, mas ele nós pegou, vim, arriei. Aí tinha uma galerinha aqui que a gente ia pra Malhada, né, e fui junto. E daí nós rodou lá o dia todo, eu nesse cavalo, todo feliz. Foi a primeira cavalgada assim que eu fui montado sozinho, né. E aí cheguei aqui à tardezinha, às 5 horas. Cheguei, dei banho no cavalo, fui lá, entreguei ele, agradeci, fiquei muito alegre, né? Muito alegre. E daí pra cá, a gente vem indo nas cavalgadas, comprei mais uns animais, pra mim, uns animais mais melhor, como tem hoje, assim. E aí a gente tomando mais gosto cada vez mais, né? Fazendo novas amizades, a gente tem muito amigo, né? E cada vez mais fazendo amizade. E dançar aquele forrozão também, que a gente gosta, né? E assim, uma coisa também que eu tinha vontade, assim, eu falei, rapaz, eu tenho vontade de ter um boi, assim, pra mim cavalgar, que eu achava bonito, né? Interessante, assim, uma coisa mais diferenciada, né? Aí eu tinha, foi o primeiro, um boi ou outro preto que eu tinha,
Na época, e ninguém tinha boi manso, né? Foi o primeiro que saiu na região, assim, que sempre tinha nas cavalgadas aí. E aí eu falei, um dia eu ainda manso um boi pra mim, nas cavalgadas. Aí foi esse que eu mansei, depois já desfiz desse aí, já tem esse aí. E aí, assim, cada vez mais a gente tomando gosto pra cavalgada e estamos junto com os amigos, né? Nas cavalgadas aí até hoje, graças a Deus. E até durante a vida tiver, nós estamos juntos, com a fé em Deus. E quando o Valdeir aqui fala sobre a época da cavalgada, eu acredito que foi da época de Tony Carolino, né? Tuxa, Isso. tinha o Monteiro, tinha vários outros, né, Valdeir? Era vários outros, era esses aí que mais que eram os líderes da cavalgada, né? E daí foi. Surgiu outra cavalgada que foi as primeiras nas. Para as zonas rurais, foi Guará. E por aí vem surgindo muitas cavalgadas. Hoje, como é que a gente vê, né? Várias cavalgadas e assim, e por aí a gente vai tomando gosto e estamos juntos nas cavalgadas aí. E aqui, vocês perceberam, né, que é um casal jovem que até hoje mantém vivo essa tradição, né? Tradição, nós conversamos muito na hora do café, né? Tivemos o nosso café com requeijão aqui da roça mesmo, viu? Vocês vão ver lá as vacas de leite. Então, assim, mantém vivo essa tradição. Isso para nós é uma felicidade muito grande. E esse é o intuito do nosso canal Eco das Origens, né? Porque se não existir história, não tem raiz. E se não tiver raiz, a história morre. Então nós estamos aqui para poder resgatar essas raízes, né? E vocês são pessoas que ajudam a manter vivo essa tradição. Quando fala de carro de boi, que é algo que eu observei, né? Só aqui, 3 carros de boi, né? Um mais invocado que o outro. Tem até carro de boi com freio motor. Isso é bom demais. Então, assim, quando fala de carro de boi, o que vem na memória de vocês? Assim, o que você lembra quando a gente fala de carro de boi? E por que até hoje você mantém, né, viva? Você me falou que mesmo tendo uma caminhonete para carregar palma, você prefere os carros de boi. Fala para nós aí. Então, cara, a gente. A raiz, né? A gente criou assim, trabalhando com carro de boi, com meu pai. E a gente veio naquilo, né? Como assim, a gente, desde criança, desde meu pai ia buscar melancia, a gente tava junto, a gente buscava carne de mandioca, mas às vezes juntava os tios, era 3 carnes de mandioca, e levava pra cada roda, os carrão cantando. E, e assim, era um transporte antigamente, né? Que a gente ia, às vezes levava melancia pra feira malhada, a gente já foi muitas vezes. Como assim, eu lembro, uns 40 anos atrás, eu mais meu pai ia pra roça e já enchia o carro na sexta-feira, deixava lá, deixava os boi. E no outro dia, de madrugada, a gente pegava o carro e ia pra malhada, né? E aí a gente vendia as melancia lá, dava depois do meio-dia, chegava aqui, eram 5 horas da tarde. Lá tinha, como mudou muito, né? Assim, ali de Valdemirim, vinha ali pro lado do Serginho, tinha aquela cercona de quiabente, tinha umas casas das pinicas. E aí meu pai passava, pediu uma aguinha, as pinicas pra nós. E aí, assim, é aquela coisa que marca muito, assim, quando a gente põe um carro de boi, quando eu mesmo, assim, tô com um carro de boi carregado aí de pau ou madeira, me lembra aqueles tempos, né? Assim, muitos 40, 35 anos, 40 anos atrás, né? Assim, às vezes, naquela época, assim, que hoje não existe mais, né? A gente ia pra esses brejos de pegar arroz, quando tinha arroz, assim, no ponto de cortar, a gente ia com aquele couro no cabeçalho e enchia de arroz. A gente levava, eu lembro, assim, que eu era criança ainda, uns 8 para 10 anos, chegava e jogava o arroz, assim, no terreiro e ponhava um bancão, assim, na sala, naquela época, né? Um bancão, jogava. Entrava aqui com arroz aqui, batia aqui na sala aqui, jogava as painas pela janela. E assim, tem muita coisa que a gente lembra, né? O carro de boi ele tem muita lembrança de muitos anos atrás pra gente. Então é isso, o carro de boi tem muita lembrança. E eu até hoje eu mantenho assim essa tradição que eu gosto, assim, que eu tenho meus carros aí só. Às vezes eu tenho como outra coisa para carregar, tipo a carroça que é mais rápido, ou tem a caminhonete, mas eu prefiro assim carregar a palma aqui, que é mais assim, eu prefiro o carro de boi, né?
eu gosto de ver o carro cantando, eu encher o carro, eu prefiro encher bem cheio, do tanto que os bois aguentar para ver o bicho berrar mesmo. Então eu gosto assim e lembro aqueles tempos, né? De antigamente, assim. É muito bom. E Valdeir, e assim, nós lembrávamos muito da Norma que a gente ia para as festas também, muitas vezes, em carro de boi, né? Na época da chuva, E jogava aquele couro em cima, né, rapaz? Jogava aquele couro em cima por causa da chuva, né? Isso é maravilhoso demais. normalmente já foi muito, conta aí não, mas. Eu me lembro, mano, no tempo. Antigamente meu pai viajava muito para as fazendas. Aí quando ele chegava, aí a gente ia encontrar ele lá na rodagem, pegava o carro de boi, ponhava um couro em cima e ia todo mundo, todo feliz. Era o transporte antigamente, né? Muito bom. E na época do meu avô também, quando ele era vivo, ele arrancava muita mandioca. Eram 6 carros de mandioca, todo mundo tinha um carro de boi. Enchia de mandioca, ia lá para casa de farinha, era bom demais. E quando que você fala de ir pra Malhada, que ia pra Malhada, né? Vender, rapaz, era um sonho de muita criança. Sabe o que acontecia também lá? Acontecia lá que depois ali o pai ia lá, comprava um quissuco. Lá na venda de Tião da Venda, olha. Lá em Tião da Venda, quissuco com pão. Era assim? Era assim. Isso era bom demais, e mantém vivo. Era, a nossa... era bom demais. E outra coisa também, assim, que vem muito na lembrança, assim, quando eu era criança, às vezes, meu pai, naquela época, plantava mamão nessas coisas, né? E a gente, o lugar que tinha aqui, que tinha que vendia cereais, era no final do Osório, só que a não ser malhada, né? E aí a gente põe um saquinho de mamão, ia pra lá de carro de boi, ele ia vender, comprava, fazer uma feirinha. E de lá, moço, eu gostava demais dele porque lá tinha tubaína, né? Era a única bebida que tinha. Tubaína e cachaça, essas bebidas quentes. Não, que não tinha geladeira, não tinha energia naquela época, então o negócio era muito diferente, né? E aí eu vendia aquelas tubaínas e eu gostava de tomar. Só que quando você rotava, rapaz, chegava a sair pros ouvidos. Daí, às vezes eu comprava ali um toicinho, tá? A gente vinha até beliscando em cima do carro de boi. Ele comprava aquelas pipocas, aqueles salgadinhos. E comprava aquelas bala doce também, que hoje não existe mais. Bala doce chamava bala de véio, umas balonas mole. Então aquele a gente ia muito feliz, né? Pra ir vender, pra gente comer essas coisinhas, né? E é assim, rapaz, era na luta, assim, com os pais, assim, então a gente vem mantendo essas raízes e, Aqueles tijolos na paia. pronto, né? era verdade. Eita, aqueles Era tijolos assim na mesmo. paia, esse era bom demais, né? Então, aqui vocês que tá acompanhando aí o nosso canal Eco das Origens, nós estamos aqui na Fazenda Lagoa do Rosário, município de Malhada de Pedras, com um casal tradicional. Eu sinto muito orgulho, eu estou muito feliz de estar aqui com eles, porque desde quando eu encontro eles na cavalgada, eu fico feliz porque eu sei que aqui são tradicionais, são pessoas que mantêm vivos essa tradição. E aqui com essa entrevista com eles, logo mais também, nós vamos ter uma entrevista com o mestre do carro de boi, pioneiros, fazedores de carro de boi, Durval Caetano. Nós estamos aqui com Valdeir e Norma. Então, agora nós vamos saber se, assim como muitos, né, tradicionais, tem sempre uma história marcante, rapaz. Tem sempre algo que não sai da memória, né? Então, assim, vocês aí, como pessoas tradicionais, tem alguma história que ficou marcada, que ficou registrada, que você fala, rapaz, mas que coisa, viu? Então, voltando pelo carro de É. boi, eu tenho a história, eu fui com meu pai buscar umas palhas de coqueiro, né? E lá a gente tirou as palhas e encheu o carro bem cheio, e amarrou, só que as palhas é muito escorreguentas, né? Você põe no carro de boi, dependendo da subida ou a descida, elas acabam escorregando, né? E aí a gente encheu o carro tudo bonitinho, e aí vem, numa descida, ele jogou a corda pra fora e nós montou nos boi, eu e ele, né? E eu era criança ainda nessa época. E aí nós vem descendo a descida, as pás escorregou e cutucou os boi, meu, esses bois parou nessa descidona. Meu Deus do céu. Disparou nessa descidona e vem. Aí Deus ajudou que não tombou, não passou na barroca pra tombar, né? Aí quando chegou mais na reta, assim, pegou na subida, ele deu pra controlar os boi. E essa é uma história. Aí tem história também, deu outra história, assim, marcante, que eu não esqueço, né? Quando eu era criança, na época, igual eu falei do jumento, eu tinha esse jumento, como ele era nojento pra derrubar. E aí, rapaz, um dia eu fui mais minha irmã buscar umas paias de feijão no rancho, né?
Aí eu falei, muito aqui, vamos nós dois montados. Porque a gente, naquela época. No jumento. No jumento. A gente criava muita ovelha, bode, né? E aí nós, todo dia, meu pai mandava buscar um saco de palha pra gente dar os bodes, né? E como as roças eram lá, tinha as roças lá, fazia aqueles ranchos e tal, colhia o feijão e tal, a gente batia lá e deixava as palhas guardadas no rancho, né? E aí eu falei, vamos lá no jumento. Aí monta aqui, nós vai de boa, ela na garupa atrás, eu vou. E o jumentinho negou de lá, rapaz, por infelicidade, tinha umas macambiras. Assim, aí jogou nós dois nas macambiras, ficou eu e ela coladas às costas na macambira, e pra sair. E pra sair, um não podia acudir o outro, né? E nós mexeu, um descolou, depois o outro foi tirando o outro, porque as macambiras a bicha segura, né? E aí, Deus ajudou que chegou lá na frente e o jumento tava na porteira da roça. E aí a gente descolou, veio com as costas tudo arranhadas, aí deu certo que a gente pegou as paias lá e veio embora. E foi, essas são as histórias. E falando do jumento, você tem o jumentinho, né, que nós acabamos de ver o jumentinho aí. Então assim, tá vendo como é que é, Norma? Caiu do jumento, mas não desistiu do jumento. Ele tá com o jumento para amansar esse jumento, logo esse jumento vai estar nas cavalgadas também, né? Então, se Deus quiser, é um jumento, mano, que eu assim, que foi a primeira montada, o animal que eu possuí foi o jumento para montar, né? Então esse jumento morreu logo, mais uns tempos quando eu era pequeno ainda. Aí eu falei, um tempo ainda eu compro um jumento para mim. E aí vem passando tempo, aí eu falei, não, tinha um cara vendendo, eu falei, agora eu vou comprar esse jumento. E aí eu comprei, pra mim, pelo menos ver nos quintal, ir no curral, o rane, pra mim já é aquela felicidade, né? Porque eu acho bonito e foi a primeira montada minha, eu vou mantê-la até durante a vida eu tiver, com fé em Deus. Ô, Mando, por falar em andar a cavalo, desde criança, quando eu tinha uns 10 anos, eu sempre gostei de cavalo. Acho por isso que sou apaixonada por cavalgada. Eu lembro que eu tinha uma polda, pampa, que meu pai comprou pra mim. Eu ia todos os dias buscar os gados pra ir na roça. Aí, como eu era pequena, eu tinha medo de cair, sabe, na clina, eu andava segurando, rancor de tanto eu segurar pra não cair, moça. Aí, depois de grandinha já, uns 15 anos, eu andava no cavalo, já criei mais coragem, né? Aí um dia, vinha da roça, já perto de casa, o cavalo disparou. E eu fui firme e forte, assim, eu não caí. Pulou um monte de madeira, chegando em casa, na casa do meu pai já, Norma vai cair, tentando, sabe, me acalmar, e eu de boa. E não caí. Sempre andei a cavalo, gosto muito, muito, muito. E, Norma, eu vejo assim que quando, como eu acabei de falar, né, eles estão sempre juntos nas cavalgadas, né, e isso eu fico muito feliz. Foi por isso que veio esse intuito de poder marcar com eles essa entrevista, porque eu sei o quanto eles são tradicionais, né? Vocês vão estar acompanhando aí no vídeo. Então, para você, assim como mulher, tá na cavalgada, né, realmente como pessoa tradicionais, o que vem na tua mente, assim, quando você chega na cavalgada e você vê, assim, toda aquela estrutura montada, dá aquela emoção, aquela felicidade, o que você sente, no Sim, sim, eu me emociono muito. Às vezes eu até choro quando eu tô assim no desfile de cavalgada, sabe, de tanto que eu gosto. Demais, muito, muito. E falando aqui, vocês também vão estar acompanhando na imagem, ele mantém viva a tradição de planta de palma. Se vocês for observar no vídeo, né? Por isso que o nosso canal no YouTube, Eco das Origens, é resgatar essa tradição, né? Aqui ele mantém viva até hoje todas essas tradições, né? O curral rústico, né? Então, nós estamos aqui na Fazenda Lagoa do Rosário, Malhar de Pedras, uma aldeia enorme, contando pra gente as raízes, as histórias antigas, né? E fique ligado no nosso canal, vai lá, comente, compartilhe e siga-nos, porque tem muito conteúdo maravilhoso para você. Existe alguma tradição antiga, né, que muitos hoje não seguem, não mantêm, mas que vocês, né, faz questão de manter vivo com muito orgulho? Então, tem assim, por exemplo, carro de boi, né, que tá ficando extinto, a maioria não trabalha quase com carro de boi mais, né? E eu sempre, como eu falei, é um carro que facilita mais, mas eu gosto mesmo de ver o carro de boi cantar, né? E tem assim, o jumento também, que é uma coisa que eu gosto e quase ninguém tem mais, né? Tem plantação de palma, assim, cria o porco.
curral, assim, mexendo assim no dia a dia, na luta do campo, como a tradição antiga mesmo, né? E Valdeir, a gente conversava, né, enquanto tava ali mexendo com os boi, arriando ali o boi, né? Uma coisa que você mantém até hoje também, né? Além de acordar de madrugada, né? Que a lida do campo aqui, pessoal, ele acorda de madrugada, já vai pra lida ali, tira leite, já dá o trato pro gado e depois vai pra roça, né? Lá na roça, lá é tudo manual também, né? Enxadão, Tudo essas coisas manual. ainda. Manual. A gente chega lá, a gente às vezes vai fazer uma cerca, tudo na cavadeira, manual, vai põe uma roçada. Só que já facilitou, que a gente às vezes usa o motosserra e tal, já é mais, facilita mais, né? E assim, às vezes vai limpar uma roça, é tudo na enxada. Então é tudo mais manual mesmo. O trato ali do cavalo, para poder chapear, alguma coisa, você tá usando ainda? Então, sempre assim, às vezes eu vou na cavalgada, tem que dar um trato mais pra chapear pra ficar mais legal, né? Ah, rapaz. O que significa para vocês ser homem e mulher do campo? Para mim, mano, ser mulher do campo significa uma força produtiva, que além dos afazeres domésticos, precisamos trabalhar para produzir alimentos, administrar negócios e manter tradições. É acordar cedo todo dia, cuidar das coisas, ajudar ele a cuidar dos animais e ainda ter tempo para sorrir. E você estava comentando com a gente na hora do café, né? Você estava comentando, falando do requeijão, que é produzido aqui mesmo, na fazenda. E você comentava comigo que você também vai lá, tritura, palma e faz coisa aí, entra lá dentro, né? Faço, sim. Inclusive, eu até, alguns anos atrás, quando ele viajava para São Paulo, eu tirava leite. Acho que foi em 2008, se eu não me engano. Eu tirava leite de 13 vacas. Levantava 4 horas da manhã, tirava leite, trabalhava na escola, fazia meu serviço doméstico, trabalhar na roça era uma loucura. Mas para mim é um privilégio. Tenho prazer de falar que faço essas coisas. E faço, trituro palma, trituro capim, pego o silo, faço tudo. Ajudo ele o máximo que eu posso. Tá vendo, gente? Aqui é o nosso sertão e esse é o Eco das Origens. Aqui nós resgatamos as histórias, nós tornamos vivas as memórias que muitos não interessam mais, mas estamos aqui para poder manter vivo. Olha aí, o que é ser hoje para você homem do campo? O que significa para você hoje? Mas ser homem do campo é um orgulho, né? Porque assim, o homem do campo tem muitos a fazer durante o dia, né? Muitas tarefas mesmo. E como assim o homem trabalha na parte da agricultura, às vezes planta, vem aqueles veranicos, acaba perdendo. E o homem do campo tá ali firme, né? Como na pecuária também, às vezes a gente tem aquela produção, mas tem muito prejuízo também durante a safra, né? E aí o homem do campo tá na lida ali, não desiste, né? É forte. Então eu tenho orgulho e tiro o chapéu pro homem do campo. E enquanto nós estávamos aqui na entrevista, vocês vão estar ouvindo, né? A jumento lá fora, a jumento tá alegre também. E a chuva tá vindo, né, Rodney? A chuva tá vindo aí pro nosso sertão. E quando você fala de tirar o chapéu, por isso que eu fiz com muito orgulho uma canção chamada Matuto e Bacanizado. Essa canção é homenagem ao homem e à mulher do campo, né? Porque ser camponês hoje é realmente orgulho para nós, né? Eu costumo dizer que se a roça para, a cidade estaciona, não é mesmo? Com certeza, com certeza. Se nós não produzir o alimento para a mesa dos brasileiros, vai faltar, porque o agricultor sempre que está mantendo a mesa do nosso brasileiro, né? Um velho ditado, se o campo não planta, a cidade não janta, né? Muito bem colocado, viu? Muito bem colocado. E você, que está nos acompanhando nesse momento, você conhece pessoas tradicionais, né? Lugares, né? Só comentar no vídeo, porque Eco das Origens vai até você. E aqui nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo, Eco das Origens, Fazenda Lagoa do Rosário, com o casal Valdeir Norma. Nós queremos aqui agradecer vocês pelo carinho, pela disponibilidade, por tudo aquilo que vocês representam para o nosso sertão, representam aqui
para todo o público do Eco das Origens, fizeram com muito carinho e para mim, Mandil Vaqueiro, é um privilégio muito grande estar aqui na casa de vocês, pessoas tradicionais, pessoas que mantêm viva essa raiz, pessoas que não vão deixar morrer nunca essa raiz, e eu quero aqui agradecer e deixar as considerações finais, né? Odeir, muito obrigado pelo carinho, por manter viva essa tradição. Orma, obrigado por tudo. Obrigado, minha gente. E aqui, vamos deixar com eles aí, né? As últimas falas. Mando, eu agradeço de coração. Fiquei muito feliz por você vir aqui hoje para essa entrevista, viu? Muito obrigado. Fiquei muito contente. Então, Mando, também fiquei muito feliz. Eu que agradeço. E que Deus abençoe você, assim, na sua carreira e tudo. Tá tocando muito forró pra gente dançar nas festas. E que Deus abençoe vocês. E muito obrigado também. Só lembrando que um povo sem história é um povo sem raiz. Fique com Deus e até a próxima.